Olá, caríssimos! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Compensações Florestais. Aqui eu ajudo profissionais liberais a terem seus processos de compensações florestais aprovados de primeira, né, pelo órgão ambiental, mesmo começando do zero. Eu sou a Raquel e hoje eu vou falar sobre qual estudo que eu devo apresentar no processo de compensação florestal minerário. Vamos lá? Simbora? Caríssimos! Então vamos lá. Antes de eu mencionar a respeito de qual que é o estudo, né, que deve ser apresentado aí na compensação florestal minerária, vamos falar o que é compensação florestal minerária, né? A compensação florestal minerária é aquela envolvida apenas em empreendimentos minerários. E para aqueles empreendimentos minerários que necessitam realizar a supressão da vegetação nativa, né? Então, essa é uma compensação específica desse nicho de empreendimento, né? Então, agora vamos lá, né? Já sabemos o que é uma compensação florestal minerária. Agora vamos indicar qual que é o estudo necessário para formalizar o processo de compensação florestal minerária. No caso, depende. Esse estudo vai depender da escolha como opção da compensação, né? Para esta compensação específica, de forma legal, tem 4 opções para o empreendedor escolher. Então, dependendo da opção que ele escolher, tem um determinado estudo. E onde encontro isso? Caríssimos, estou falando de compensações envolvidas em Minas Gerais, né? Então, no estado de Minas Gerais é onde a gente atua mais afinco. E eu vou relatar aqui a normativa que regulamenta para o estado de Minas Gerais. Agora, vocês que são de outros estados, né? Aí tem que pesquisar, tem que ver certo, junto ao órgão ambiental responsável por esse tipo de trâmite aí no estado de vocês e saber qual que é ou quais são os aparatos legais envolvidos para indicar qual que é o estudo, o que que eu tenho que apresentar, quais são os documentos, né? Então, em Minas Gerais, a gente tem a portaria 27 a portaria do IEF, número 27 de 2017. Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês terem noção dessa portaria. Aqui. Aqui indicando a portaria, aqui já está no finalzinho, vamos aqui no início. Ó, portaria IEF número 27 de 2017. O que diz essa portaria? Estabelece procedimentos para o cumprimento da medida compensatória que se refere no parágrafo 2º do artigo 75 da Lei Estadual número 20.922 de 2013 e dá outras províncias. Então, caríssimos, se a gente for nesse parágrafo, né, desse artigo, dessa lei, ela menciona especificamente dessa questão da compensação envolvida, né, para empreendimentos minerários que necessitam realizar a supressão da vegetação nativa. E aqui, nesta normativa, ela me indica opções para o empreendedor, né? Opções de compensações. Então, vamos lá? Exatamente aqui, ó, no 2º artigo desta normativa, a compensação florestal a qual se refere
O segundo parágrafo do artigo 75 da lei que nós já mencionamos, implica na adoção das seguintes medidas para o empreendedor. Caríssimos, eu vou lendo aqui tópico por tópico e depois eu vou explicando cada um, que fica melhor. Eu vou ler porque acaba que a mente, né, vai processando aí a informação. E depois eu resumo cada item, o que pode ser, baseando na experiência, né, na vivência de campo aí que a gente tem. Então, como primeira opção, o empreendedor tem a destinação, mediante doação ao poder público, da área no mínimo equivalente à extensão da área efetivamente ocupada pelo empreendimento, incluindo a extração do bem mineral, construção de estradas, construção diversas, beneficiamento ou estocagem, embarque e outras finalidades, independente da supressão da vegetação nativa, localizada no interior da unidade de conservação de proteção integral pendente de regularização fundiária. Aqui, nesse primeiro item, resumindo, o empreendedor tem como opção ver junto a unidades de conservação próximos ao empreendimento se há disponível terrenos, se tem terrenos disponíveis, né, para compra. Então, o empreendedor vai lá, compra, né, uma área dentro de unidade de conservação. Esse terreno está pendente de regularização fundiária, né, que entra no contexto da unidade de conservação. Aí vê se encaixa tudo certinho, né? Vê se casa, né, a negociação. Sendo viável para ambas as partes, tendo essa disponibilidade, essa é uma opção muito válida para o empreendedor. E assim, mencionando, lendo aqui na íntegra essa opção, a gente viu que aqui menciona o quantitativo da área total quando o empreendimento vai implantar, independente se há supressão da vegetação nativa, né? Então, se o local tem 100 hectares, né, independente se vai suprimir ou não 100 hectares, tem que fazer a compensação desse quantitativo em unidade de conservação de proteção integral. Essa é a primeira alternativa. Temos 4, né? Só que tem a opção também de ampliação do empreendimento, né? Já foge do contexto de implantação. Implantação é aquele quantitativo que ele tem lá inicial, mas julgou a necessidade de crescer mais um pouco, né? E esse crescer mais um pouco, essa ampliação, ela pode ser feita e depois, posteriormente, no ato da solicitação de intervenção para essa área de ampliação, tem que fazer uma nova compensação, né? Então, a nova compensação envolvida no quantitativo que a empresa, que o empreendimento está crescendo. Então, é muito comum, né? Inicia um empreendimento minerário com aquele quantitativo inicial, mas à medida, ao longo dos anos, né, ao longo do que vai encontrando ali de minério naquele local, vai expandindo, vai ampliando, e cada ampliação é uma compensação diferente, é uma compensação complementar, independente daquela área inicial, né, mencionada. Vamos lá? Então, como segunda opção, nós temos a destinação mediante do poder público da área no mínimo equivalente à extensão da área efetivamente ocupada pelo empreendimento, incluindo a extração do bem, que é as outras coisas que eu falei com vocês, considerada de relevante
interesse ambiental para a criação de unidade de conservação de proteção integral pelo Estado de Minas Gerais. Então, aqui já é um contexto diferente, né? Não é a questão da regularização fundiária, e sim de uma área que o empreendedor obteve, né? Ou está nos olhos lá da região, e que tem interesse para a criação, que seja interessante, né? Para a criação de unidade de conservação. Então, tem essa opção também para o empreendedor. Essa é a segunda opção. E a terceira opção, temos o quê? Execução de medida compensatória que vise a implantação de unidade de conservação estadual de proteção integral, a qual inclui a elaboração do plano de manejo, a implantação de estruturas necessárias à sua gestão e funcionamento, bem como a realização de estudos técnicos necessários à sua gestão. Essa terceira opção é na questão atividades envolvidas com a implantação da unidade de conservação. Então, tem um empreendimento minerário em determinado local de Minas Gerais, e naquele local tem uma unidade de conservação que está naquela fase inicial, né? O plano de manejo, né? O levantamento, o estudo, como é que vai ser, como é que vai direcionar, quais são as diretrizes, né? De condução, de execução de conservação, de uma unidade de conservação, né? Então, é um estudo bem amplo, né? Que deve ser feito. O que tem mais de implantação? Uma construção de cerca, construção de sede, uma construção, deixe-me ver, aliás, instalação de poço artesiano. Enfim, aí tem que ver, né, junto com a unidade de conservação-alvo, o que há, né, o que há de necessidade para, se porventura um empreendedor optar por essa compensação, por essa opção, ele saber, né, aonde que ele vai direcionar o recurso. E como quarta e última opção, é a medida compensatória que vise a manutenção da unidade de conservação estadual de proteção integral. Então, o que precisa para manter? Né? É a revisão de cerca, é uma revisão de ponte, talvez tenha até a sede já, né? Sede e as outras construções lá complementares, talvez precisa de uma reforma. Então, enfim, são atividades envolvidas com a demanda de manutenção da unidade de conservação. Então, tem essa opção também. Agora, caríssimos, preste bastante atenção. Lembra que nas 4 opções que temos de compensação, dentre as 4 opções que temos de compensação, voltando aqui, a legislação menciona só com unidade de conservação de proteção integral. Então, a gente tem que estar assim em mente, né? Ou em mente, ou no HD aqui do computador, ou em algum site de busca. Quais são os tipos de unidade de conservação de proteção integral do Estado, né? O que entra dentro dessa categoria? Quais são as opções, né? Então, a gente tem que ter em mente isso daí, né? Depois a gente pode até elaborar um vídeo mencionando a respeito. Mas a gente tem que ficar ligado, porque às vezes vem uma opção de como conduzir esse tipo de compensação e às vezes não encaixa, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa escolha em virtude dessa categoria restrita.
Porque na elaboração, na condução aí das unidades de conservação, né? Então a gente sabe que foram implantadas unidades de conservação, de proteção integral, mas tem muita coisa a ser feita, né? Só a parte, né, federal do governo não consegue dar o subsídio suficiente para implantação e manutenção, né, dessas unidades de conservação. E um foco maior e o mais usual na prática, dentre as opções, dentre essas 4 opções. Qual que é a opção, Raquel, que os empreendedores minerários mais optam? Olha, baseando na experiência, né, minha e de minha equipe, a opção mais usual e a mais escolhida, a queridinha, né, é a primeira opção, que é a regularização de áreas, né, regularização fundiária de áreas pendentes. Então, aí o empreendedor vai lá, naquela unidade de conservação, próximo ao empreendimento, faz o levantamento das fazendas, né, dos terrenos presentes e acaba negociando aonde é melhor para ele em termos de quantidade de área, qual que é a área que ele necessita e em termos de valor também, né? Então tem muitos lugares assim aos quais a gente andou aí em Minas Gerais que os preços são reais, né? São preços legais negociáveis. Agora tem regiões que os preços vão lá em cima, né? Preços muito elevados. Então, tá aí, né? A legislação tá aí, dá opções para o empreendedor. Então, ele em busca, né, do que é melhor para ele, né? Nessa compensação. Agora, caríssimos, um outro detalhe, né? A gente vai conversando, uma coisa puxa a outra e a gente vai lembrando do contexto, da vivência. É muito comum, né, o empreendedor minerário comprar uma fazenda com uma área maior do que a área que ele necessita compensar. Isso por quê? Porque, igual eu mencionei com vocês no início, tem aquela área da implantação do empreendimento, mas tem áreas posteriores, né, para sua ampliação. Então, em termos de economia, acaba saindo mais viável, né? Porque veja bem, se eu ficar comprando fazendas, regularizando para cada tipo de compensação, para cada compensação minerária daquele empreendimento específico, poxa, vai sair caro, né? Vai sair caro. Então, antes, planejar, né? Tenta conversar, né? Você como consultor florestal, ambiental, tenta conversar com o seu cliente, né? Com o empreendedor minerário e ver se ele há possibilidade futura de implantação, né? Porque geralmente os empreendimentos minerários, eles têm um estudo ali inicial e tem um estudo de possível ampliação, né? Então é muito válido ter esse tipo de conversa, perdão, para você orientar o seu cliente da forma mais certeira, né? Mais certeira, que vai se optar por essa, lógico, por essa compensação, né? Que é regularização de áreas pendentes, né? Pendentes de regularização fundiárias. Então, se optar por essa compensação, é muito válido. É muito válido orientar seu cliente, ver com ele certinho. Ó, tem possibilidade de expansão? Tem. Então, já vamos comprar uma quantidade que
cubra essa possível expansão, né? Lógico que vai chegar um ponto que nem esse planejamento inicial dê suporte para a expansão do empreendimento, né? Ao longo dos anos, aí a gente vai colocando aí na casa dos 10 anos, né? Mas já foi uma grande economia, né? Já foi uma instrução viável para ajudar o empreendedor, né? E nós estamos aí para isso. Nós, como consultores, além de entender do conceito do que é o tipo de compensação, a gente tem que analisar dentre essas 4 opções qual que é a melhor para o empreendedor, né? É mostrar para ele, ó, tem tais e tais e tais opções. E tentar fazer uma estimativa aí de custos, né, pro empreendedor ter a noção e juntos vocês tomarem a melhor decisão, ok? Para isto, a gente tem essa portaria, né? Nesta portaria do IEF 27 de 2017, esta daqui que eu mencionei para vocês, no finalzinho dela, ela tem 2 anexos. No segundo anexo, ela tem um termo de referência indicando como que deve ser elaborado o estudo, né, para cada tipo de opção. Então, para a primeira opção, tem que apresentar tais e tais estudos e tais documentações. Lembrando que nesta portaria aqui em si, ela também fala, né, de forma geral, a documentação, né, para formalização do processo. Então, vale a pena dar uma destrinchada nessa portaria, ela é curtinha, né, mas ela é bem didática, ela é uma portaria fácil de leitura, fácil de interpretação, enfim. Então, no anexo 2 desta portaria, vocês acessam lá que vai dar as informações certinhas, né? Dependendo, meu empreendedor optou pela opção 1, então vai lá e dá uma olhada. Qual que é o estudo? O que deve conter no estudo, né? E geralmente é um projeto executivo, né? De compensação florestal minerária. É um projeto a qual você vai inserir informações da área alvo de intervenção ambiental que está gerando esse tipo de compensação. Você vai inserir informações do empreendedor, do empreendimento, vai inserir informações da área alvo da compensação, né? Então, geralmente, o resumo da ópera é isso daí, né? Então, eu tenho que saber certinho a opção para eu indicar qual que é o estudo necessário para isso, né? E lembrar dos documentos, certo? Uma dica interessante é vocês fazerem um checklist, sabe? Para cada tipo de opção compensatória. Faz um checklist ali, ó, que é muito documento. É muito documento mesmo. Porque envolve cenários diferentes, né? Envolve unidade de conservação, envolve o empreendimento em si. Então, o órgão ambiental ele tem que ter essas informações, né? De onde está gerando a questão da compensação e aonde eu vou compensar. Então, essas 2 informações, né, tem que estar completas ali no estudo, né? E a sua documentação também. E por que eu digo para fazer um checklist? Para economizar tempo, economizar dinheiro, não é isso? Porque uma vez o seu processo
o seu projeto, né, de compensação minerária for aprovado ali, ó, de cara, oba, só alegria, né? Eu fiz, executei, mandei para o órgão ambiental, analisou, tá tudo ok, documentação ok, tudo ok, não é isso? Agora imagine se tivesse que corrigir ou complementar, né? Então geralmente levam dias aí para análise, né? Que está meses. Aí você tá com outra coisa, tá com outro serviço. Às vezes a gente tá tão atolado de serviço, né? Que não tem tempo para ficar parando e voltando, né? No que, refazendo o que você já fez. Não é isso? Ah, tal, não. Isso só dificulta o trâmite, né? De compensação. Então, como dica, checklist. Faça seu checklist de documentação certinho para não ter erro. Não ter erro. Ok? Caríssimos, agora eu vou explicar para vocês por que eu vejo a compensação florestal minerária como uma oportunidade. Né? Aqui eu posso estar falando com pessoas que já estão atuando aí, né, no trâmite de licenciamento ambiental, né, solicitação de intervenção ambiental. Eu posso estar falando também com pessoas que estão iniciando a carreira, que têm uma afinidade, mas ainda não entende o processo, não é isso? Então vamos lá focar onde que eu vejo esta oportunidade. Para todo e qualquer, né, empreendimento minerário, há essa demanda de compensação minerária, não é isso? Então, uma vez você que está ali, está auxiliando no processo de, né, intervenção ambiental, como, por exemplo, elaboração do inventário florestal, né? Você vai deparar nesse estudo que a gente faz, hoje ele é chamado de PIA, né? Que é um projeto de intervenção ambiental, antes era chamado de PUP, é Plano de Utilização Pretendida, né? Teve uma mudança aí na legislação, na estrutura do projeto, enfim. Hoje o atual PIA. Então, eu como engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, biólogo, tô ali, tô fazendo meu PIA, né, para um empreendimento minerário que solicitou esse tipo de estudo. E tá, e eu vou ver, vou chegar nessa parte das compensações, né? Então, dentro do estudo do que teve lá, do que obteve da vegetação, terão outras compensações. Mas como é minerário, eu já tenho que prever, né, nesse estudo, que há esta compensação minerária, né? Então, uma vez eu sabendo, né, a respeito dessa compensação minerária, tendo as diretrizes corretas, poxa, é um serviço a mais, né? É um serviço a mais para mim. Além das outras compensações que, porventura, poderão existir nesse empreendimento, além dessa compensação minerária. Né? Então, são estudos complementares aí nesse processo de licenciamento, nesse processo de pedido de autorização para intervenção no local, né, para supressão da vegetação nativa. Então, é de grande importância. E comigo não foi diferente, não. No início da minha jornada, aconteceu isso, né? A gente foi pegando serviços, né? Na época e hoje, atualmente, né? Que é o PIA, na época o PUP. Fomos elaborando. Aí, à medida que a gente, né, foi elaborando, foi deparando com essas compensações. No início,
eu não entendia, não sabia de compensações, mas ao mesmo tempo eu vi que era uma grande oportunidade, né? De além do PUP que a gente estava elaborando, que a gente trabalha muito em equipe, o PUP que estávamos elaborando estava gerando outras frentes de serviço. E na época a gente não entendia muito bem como é que era, como é que funcionava. Poxa, mas vamos lá, vamos lá. Ah, tem essa compensação? Então, vamos lá no órgão ambiental responsável, né? Vamos lá. No caso, em Minas aqui, o IEF. Vamos lá, vou buscar saber de diretrizes, né? As informações todas certas. Caríssimo, desculpa a barulheira, mas aqui no prédio tá uma construção que não para. É de manhã, de tarde, de noite, enfim, de vez em quando vocês vão escutar, ó, de novo. Agora deu uma pausa na construção. Ufa, vamos lá aproveitar. Então, cara, isso foi surgindo assim, né? Essa demanda pra gente, uma coisa foi linkando com a outra, né? E apareceram essas oportunidades, né? A gente tem os parceiros aí, os colegas, amigos do ramo, né? Que estão atuando no ramo. E junto com as orientações dos órgãos ambientais, a gente foi aprendendo juntos, né? A contextualizar e elaborar, né, esses projetos executivos de compensação minerária. E até hoje a gente aprende, né? Cada cenário é cada opção de compensação é uma. Então, há diferenças ali, né, de áreas de empreendimentos, de trâmites, de escolhas, enfim. Então, é algo assim dinâmico, né? A gente aprende cada cenário novo, a qual é nos oferecido, né? Cada cliente que vem com a sua demanda. E vamos lá. Tá, Raquel, mas eu tô vendo que há essa oportunidade é, de inserir, né, mais serviços além do que a gente está executando, mas eu não sei escrever projeto, não é isso? É muito comum, não sei escrever o projeto. Pois é, eu também não sabia não. A gente vai aprendendo, né? Só que a gente tem que ter uma diretriz, né? Certa. Não dá para escrever um projeto ali enchendo linguiça, né? Assim, sem saber na escura. Ah, eu acho que pode ser isso, isso e aquilo. Não. Tem que ter, né? Tem que seguir um termo, uma normativa aí pra gente ser mais assertivo. Agora, não impede do consultor, já à medida que for elaborando e executando, vendo situações e informações, olha, esse tipo de informação aqui é legal. Então, assim, resumindo, né? O que você inserir a mais de informação é bem-vindo, né? Os gestores analisam com bons olhos, mas desde que não seja injeção de linguiça, né? Tem que ser informação pertinente ao processo e que vai ser importante aquele tipo de informação para o gestor analisar, enfim, né? Tem que ter muito isso em mente. Tudo que a gente inicia há um envolvimento, um gasto de energia maior, não é verdade? Tudo que a gente inicia. Olha só, um exemplo aí, academia, né? Quando a gente vai para academia, né, fica anos sem treinar, volta para academia. Então, aquele início ali do voltar ou iniciar algo novo, há
gasto energético maior, não é isso? No caso específico aqui da malhação, da musculação, da ginástica, o que for, até o teu corpo entender que aquilo dali é bom para você, que faz bem, né? E a tua mente voltar também para esse tipo de atividade, leva um tempo, né? Poxa, a musculação ali, quando a gente fica muito tempo sem fazer a musculação, quando vai, dói pra caramba, não é isso? Dói pra caramba, né? Não é nada agradável, né? Mas, poxa, isso rompe ali nos primeiros 15 dias, depois é algo tão prazeroso, né? Que você só vai melhorando. À medida que o tempo vai passando, à medida que você vai malhando, né? Vai aí exercitando os músculos, o teu corpo vai pedindo mais, né? E você vai evoluindo nesse quesito. O mesmo é com a escrita, né? O bom que somos profissionais, né? Profissionais aí, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, biólogos, entre outros, né? De áreas afins, somos profissionais. Então, a gente passou por um ramo acadêmico, aquele treinamento ali de 4, 5 anos é um treinamento muito, muito legal, né? E que nos deu ferramentas para a gente atuar como profissional, né? Então, ali a escrita, poxa, quantos e quantos trabalhos que a gente elaborou nessa jornada acadêmica, não é verdade? Elaborou ali, ó, poxa, deixa eu escrever aqui. Por mais que o meu português, né, não é tão legal, mas deixa eu escrever. Então, o início da escrita, de como escrever projetos, não é diferente. É uma evolução, né? Dia após dia, projeto por projeto, você vai melhorando, melhorando, para chegar a um ponto de você falar assim, não, tá, esse projeto aqui para mim já está muito claro, eu já consigo escrever de forma mais facilitada, porque você já vai ter estrutura, já vai ter a mente voltada pelo que você tem que escrever, né? Então tudo é treinamento, né? Tudo é treinável. Então, eu também não sabia escrever, né? E hoje a gente já sabe, né? Porque foi treinando. E o português, né? Erros de português, a gente vai melhorando com o tempo também, né? No início, você como consultor pode até pedir ali, ó, um amigo, né? Que tenha mais facilidade com português, ou vamos fazer parceria aqui, né? Quanto tu me cobra fazer uma revisão do português, né? E depois, futuramente, profissionais mesmo que façam essa revisão de português, você inserir no teu contexto, né? Quando você fizer a elaboração da proposta comercial, já insere essa revisão de português, né? Se você julgar necessário, se você julgar necessidade. É isso? Então, é uma ótima, excelente oportunidade. Caríssimos, então vamos lá fazer um resumo, né, de tudo que a gente mencionou aqui. Para vocês que têm interesse nesse assunto, aproveitar melhor o tema, né? Aproveitar melhor como elaborar, qual estudo, né, eu devo apresentar no processo aí de compensação florestal minerária. Então, eu vou indicar aqui as diretrizes, né, resumidamente com vocês. Mas antes, vocês estão conosco até o momento? Deixe seu like, dá um joinha aí para a gente divulgar, né, para o maior número de pessoas esse tipo de informação e para pessoas que precisam,
não é isso? Precisam dessa informação para contextualizar aí tuas escolhas de compensações florestais, né? No caso específico, a compensação minerária, ok? E se inscreve também no canal, né? Ative as notificações, porque toda vez que a gente for e postar um vídeo, aí já fica para vocês, né? Opa, já tem vídeo novo, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é você decidir qual que é a opção de compensação. Lembra, para compensação florestal minerária, temos 4 tipos de opções. Qual que é a opção? Qual que é a opção? Então, você, como consultor, junto com o empreendedor, né, analisar todo o contexto, quais são as opções que temos e quais as opções que tem para o empreendedor naquele momento. Escolher a melhor opção? Ok, joinha. Isto baseando, lembrando, para ver as opções, consultar a portaria IEF número 27 de 2017, ok? Eu vou deixar o link da portaria aqui para vocês também, para facilitar. Segunda opção, consultar o termo de referência que se encontra no anexo 2 desta portaria 27 de 2017, né? Então, consulta o termo de referência, o que deve conter no meu projeto executivo, baseado na opção de compensação ao qual escolhemos, né? Então, seguiu esse passo. Quais são os documentos que eu preciso apresentar? Lembrando do checklist que eu mencionei para vocês. Façam um checklist, são tais e tais e tais documentos, separa tudo certinho para essa escolha de opção de compensação, né? Vai facilitar, você não vai se perder no meio do caminho, você vai ganhar tempo e dinheiro, né? Porque estando redondinho, o órgão ambiental aprovando, ó, bacana esse projeto, hein? Tá aprovado. Acabou. Você não tem que voltar, né? Demandar mais tempo para resolver algo que você já tirou aquele tempo para isso, né? Então, não justifica. E como terceiro passo, entrar em contato com os gestores, no caso aqui de Minas Gerais, com gestores nos órgãos ambientais, ou especificamente ali no IEF, o pessoal, eles são muito receptivos, sabe? Tudo que a gente demandou e precisou, a gente, na nossa região, né, tem vários IEFs, aí a gente vai ligando para ver qual que encontra, se encontra o gestor, né, disponível, ou melhor ainda, se tiver acesso, tiver contato com o próprio gestor que está ali, que vai analisar aquele processo, né, de intervenção ambiental, que futuramente, né, vai ficar aí a par também dessa questão das compensações, também é válido, né? Então, ter esse estreitamento aí, esse relacionamento mais próximo com os gestores também é muito positivo, né? Porque quando a gente inicia, ou quando a gente também está na caminhada, a legislação é ampla, né? Então, às vezes pode, poxa, eu não entendi direito como é que funciona, né? É assim mesmo? Tá correta a forma que eu estou interpretando? Tá, e para isso eu entendi assim, mas são tais e tais documentos mesmo? Então vai junto, né? Vai junto. É algo que você vai fazer aí, né, uma vez, para uma determinada opção de compensação, né? Você tem que passar pelas 4. Aí no mínimo 4 vezes junto à órgão ambiental, para você ficar tranquilo e saber escrever um projeto que vai ser aprovado de primeira. Ok, caríssimos? O vídeo de hoje terminamos. Muito obrigada pela atenção de vocês e por hoje é só.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!